Glória a Deus. Amém. Hoje vamos falar sobre essa mulher samaritana. Como nós já lemos, né? A primeira coisa que nós podemos ver, essa mulher, ela foi de rejeitada a uma evangelista. A história dela era de uma mulher rejeitada. Ela teve 5 casamentos, 5 frustrações, 5 rejeições. O maior desejo de toda mulher é ser amada. Toda mulher, ela quer ser valorizada. Ela quer ser amada, porque nós amamos. Independente da situação, nós amamos. Então, aqui nós podemos ver uma mulher que teve 5 rejeições, 5 frustrações. E ela precisou viver essa situação, essa dor na vida dela. Talvez no coração dela não havia mais esperança que alguém pudesse aceitá-la da maneira que ela era. Mas o Jesus marca um encontro com ela. E a gente pode ver no texto que Samaria, o povo samaritano, foi um povo mestiço, um povo rejeitado pelos judeus. Samaria não era um lugar é um lugar até hoje que nenhum judeu gostaria de passar. Então eles tinham uma rota para ser feita para poder chegar até um outro lugar. Vamos dizer, tipo um atalho, tipo cortar um caminho para poder não passar, porque eles consideram até hoje um povo mestiço, um povo amaldiçoado, um povo que não é igual a eles, porque eles acham, nós temos a pureza, nós somos a linhagem pura. E então essa mulher, ela já carregava a rejeição do seu povo, a rejeição de ser uma samaritana. Então ali Jesus, ele encontra com ela. Jesus, ele já tinha esse propósito de passar por aquele lugar, porque nós, quando lemos o texto, ele fala, era necessário para Jesus, porque ele tinha um propósito ali em Samaria. Todo judeu não fazia aquela rota, mas Jesus fez aquela rota propositalmente, porque ele tinha marcado o encontro com aquela mulher. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, Jesus marcou um encontro com você. Eu não sei qual a Samaria que você está, o que você está vivendo, qual a rejeição você está vivendo, que você carrega na sua vida, mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está passando aqui na sua Samaria, porque Ele deseja curar, Ele deseja conversar, Ele deseja ter uma intimidade, um diálogo, Ele deseja te confrontar. Você, desde que entrou aqui nesse culto, o Senhor começou a falar com você, desde o café até a mensagem. Não é só agora na mensagem, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem te tocado. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor tem cura. Tem mulheres que entraram aqui, que já sofreram muitas rejeições e que carregam um histórico na sua vida. E que Jesus, o Messias, o judeu, ele está aqui para saciar a sede da sua alma. Há uma cura que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. E essa mulher, Jesus chegou ali, marcou um encontro com ela, porque ele desejava mudar a história daquela mulher para sempre. E o Senhor também marcou um encontro com você aqui, porque Ele também deseja mudar a sua história para sempre. Porque uma vez que estamos com Jesus, a nossa vida não é mais a mesma. Quando Ele nos toca, quando Ele nos cura, quando Ele nos confronta, não podemos mais ser as mesmas. O nosso nome vai ser mudado. As nossas feridas que estão abertas, Ele cura, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Jesus é aquele que quebra paradigmas. Aquela mulher, ela estava cheia de paradigmas, cheia de confusões, cheia de dúvidas. Aquela mulher não era uma mulher muito bem vista por aquela sociedade. Ela estava mal nos relacionamentos, por isso ela foi buscar água
naquele poço, meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Talvez você já tenha passado por isso. Não quero encontrar com ninguém. Não quero falar com aquele vizinho. Não quero falar com aquela pessoa. Não quero ver ninguém hoje. E talvez você vai no horário, você sai num horário que você não quer ver ninguém, você não quer conversa. E então aquela mulher, ela estava cheia de ouvir comentários a respeito da vida dela, porque até então ela já tinha se dado a 5 relacionamentos, 5 tentativas, sabe, de ter um casamento, de construir uma família. E ali ela carregava uma dor de frustração, uma dor de rejeição, tanto pelos homens como também por aquela sociedade, porque até então as pessoas, o que acontece com essa mulher? Ela não para com ninguém, não tem ninguém, será? E ali dentro do coração dela, a culpa, ela se sentia culpada por tudo aquilo que estava acontecendo, por não conseguir gerar a sua família. Mas ela tem um encontro com Jesus, e quando ela tem aquele encontro com Jesus, Ele oferece algo para saciar a sede da sua alma. Ele oferece a água viva. Muitas vezes estamos nos alimentando de tantas coisas na nossa vida, mas que não mata a nossa sede. O que talvez você que está aqui nessa noite, talvez você tenha buscado em fontes que não te sacia. Talvez você tenha buscado em tantas coisas nesse mundo, né? Talvez em amizades, em pessoas, em construir coisas, em coisas materiais, mas você não consegue, talvez, construir, matar a sede que está dentro do seu coração. E por mais que você se esforce, o seu coração continua vazio, a sua alma continua vazia. Havia um vazio dentro daquela mulher que ninguém podia preencher. Aquela mulher, ela estava vazia, ela estava sofrida, ela estava angustiada, e ela vai ali para aquele poço buscar água naquela hora, e Jesus marca aquele encontro com ela. Ele entra na vida daquela mulher, e quando ela olha para aquele homem, agora, né, é como uma surpresa para ela, né? Poxa, vou me deparar com justamente um judeu, aquele que nem passa por aqui, que rejeita totalmente o nosso povo, e agora esse judeu quer falar comigo, eu sendo mulher e ainda por cima samaritana. Além de todos os problemas que ela já carregava dentro dela, ela ainda é confrontada em relação a Jesus estar ali parado, sendo um homem e ainda precisando dela. Como assim? Se as pessoas rejeitavam ela, Jesus se mostra como se estivesse precisando dela. E ela olha e confronta e fica assustado com aquela situação. E Jesus começa a confrontar aquela mulher. E Jesus começa a conversar. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele quer chamar a tua atenção. Existem situações que são criadas na nossa vida porque Jesus está nos chamando a atenção. Ele deseja que você se volte para Ele, mulher. Talvez você esteja vivendo algo na sua vida que você nunca viveu, que você não está entendendo. Ele está chamando a sua atenção. Isaías 12:3 diz assim: com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. Só Jesus tem a água para saciar a nossa sede. Só Jesus, Ele pode entrar na nossa vida e pode nos curar totalmente. Muitas vezes nós procuramos em pessoas, nós buscamos em relacionamentos, nós buscamos em amizades, buscamos, como eu falei, em vida profissional. Isso tudo é muito bom, tudo maravilhoso, mas muitas vezes estamos vazias, isso não está preenchendo, porque só Jesus pode preencher a nossa alma. Só nele nós teremos a sede, né? A nossa sede saciada. E a palavra fala que nós vamos buscar, vamos tirar essa água da fonte, né, da salvação, que é somente em Jesus. Só quando nós nutrimos esse relacionamento com Ele, Ele te chama, mulher, para essa intimidade.
Ele te chama para esse relacionamento, para que você se lance aos pés dele. Qual a sua dor? Qual a sua rejeição? Entrega para Jesus nesta noite, em nome de Jesus. E então, eu pergunto para você, qual é a sua Samaria? Jesus, Ele quer curar, Ele quer passar na sua Samaria. Quais são as suas rejeições? O que está dentro de você que te faz sentir inadequada, né? Excluída muitas vezes. Aquela mulher, ela se sentia excluída daquela sociedade, por isso ela não tinha relacionamentos, por isso ela estava naquela hora ali. Aquele não era um horário das mulheres se encontrarem. E eu já ouvi alguns estudiosos dizendo que tirar água do poço era um momento social onde as mulheres se encontravam, e ali elas conversavam e falavam das suas vidas. Era um momento social delas, mas aquela mulher, naquele momento, ela estava sozinha. Ela não queria conversa, ela não tinha amigas. E ela estava sozinha, ela queria estar sozinha. Talvez você esteja vivendo nesse tempo, um tempo de solidão, um tempo onde você não tem amigos, onde você quer ficar sozinha devido às circunstâncias, porque você não quer que ninguém pergunte nada ao seu respeito, você não quer que ninguém comente nada do que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor deseja se apresentar a você. Ele deseja chegar na sua Samaria para mudar a sua história. Ele deseja mudar a sua história. Aquela mulher, ela teve a sua vida mudada, a sua história mudada. Ela estava vivendo à margem da sociedade. Ela estava rejeitada, mas ela foi escolhida pelo Senhor para ser aquela que ia proclamar o evangelho em toda aquela região. E ali a gente viu aquele vídeo ali, e está escrito na palavra de Deus, que quando aquela mulher, quando Jesus fala assim, eu sou o Messias, e eu vim me encontrar com você, naquele momento a cura acontece no coração dela. Toda aquela rejeição é mudada por aceitação. E eu quero dizer para você, Jesus te aceita, Jesus te ama. Às vezes nós dizemos assim, eu vou aceitar Jesus. Não, é Jesus quem nos aceita. Ele nos aceita, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele cuida de nós, Ele nos trata, Ele nos restaura. Mulher, o Senhor tem te chamado para uma intimidade. Eu não sei quais são as suas rejeições, eu não sei qual é a sua Samaria. O que te traz vergonha? O que te faz ser excluída? O que te faz diferente das outras pessoas? Mas eu quero dizer para você que Jesus marca esse encontro com você aqui nesta noite para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para falar diretamente com você. Jesus, Ele te chama. Salmo 68 diz assim, 6, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus é aquele que dá um lar para os solitários. Talvez você vive numa solidão. Deus é aquele que constrói esse lar para você. Você, mulher que deseja casar, que talvez é solteira, que quer casar, quer construir uma família, Deus tem um lar para você. Deus tem uma bênção para a sua vida. Tem um príncipe, amém, que não é encantado, mas um príncipe abençoado de Deus para a sua vida. Você, mulher que já é casado, você já tem lá um príncipe na sua casa. Você já tem lá o seu rei, você é a rainha, sabe? Talvez ele não sabe que é rei ainda, né? Talvez ainda está igual um sapo, mas depois que você der aquele beijo, né? Ele vai se transformar num príncipe de novo. Então, assim, como que é esse beijo? É oração, né? É buscando a Deus, é falando com o Senhor, e o Senhor transforma, e o Senhor muda. Então, a palavra fala, Ele liberta os presos para a prosperidade.
Será que você chegou aqui presa? Existem áreas na sua vida que talvez você esteja presa. Você não consegue avançar, pastora. Eu não consigo me desenvolver mais na minha vida de oração. Eu não consigo desenvolver mais na minha vida de busca. Eu vim nesse culto, só Jesus sabe como. Foi difícil de sair de casa, pastora. Não consigo ter mais constância. Talvez você chegou aqui, só o Senhor sabe, mas Ele marcou um encontro com você. Porque aquela mulher, ela foi buscar água, mas chegando lá, ela encontrou um judeu. E aquele judeu era o Messias, o que ia mudar a história dela. E eu quero dizer para você, não importa como você saiu de casa, você veio talvez pensando, vai ser mais um culto de mulheres. Não, não é mais um culto. Esse culto, ele pode ser totalmente diferente para você. Pode ser totalmente diferente. Pode ser o culto que Deus vai mudar. Vai virar uma chave na sua vida. E você não vai ser mais a mesma. E Ele vai mudar a sua história. Porque Ele deseja ter esse encontro com você. Nesta noite, Ele liberta presos para a prosperidade. Mas se nós vivermos em rebeldia, nós vamos continuar na sequidão. O Senhor chama mulheres obedientes. Não nos chama para sermos rebeldes. Não nos chama para estarmos avessa à palavra de Deus. Sabe? Nós temos que ser contra o pecado, contra o diabo e não contra o que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos aprender a obedecer para alcançar as promessas do Senhor. Amada, talvez você ainda não tenha conseguido avançar na sua vida com Deus por causa das suas rebeldias. E um rebelde, ele habita em terra árida, não prospera. Deus, ele deseja que você avance. Deus deseja que você, cresça. Essas sextas-feiras aqui não é simplesmente para você vir e voltar, mas é para você crescer. É para você crescer em Deus. Sabe, as suas lutas, as suas provas, é para você estar cada vez mais, aumentar a sua capacitação, sabe, a sua capacidade em Deus, de busca. Sabe o seu vaso? Se o seu vaso era um vasinho, você se tornar, um vaso de honra. Ou seja, vai ter mais espaço aí para você receber de Deus. Deus, ele deseja que você cresça, amplie o seu conhecimento, abra mais a sua visão. A sua audição espiritual, ela precisa ampliar sua visão. Deus, ele deseja, sabe, que você não seja apenas uma mulher que está sentada no banco. Deus, ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer avançar. Aquela mulher, ela pensou que aquele dia seria um dia comum. Mais um dia que eu vou naquele poço, vou esperar todo mundo ir, depois eu vou e volto. Só que quando ela chega ali, ela se depara com um homem. E aquele homem, ele muda a história dela. Mas até então ela não sabia, porque nós não sabemos. Deus, ele não fala tudo para nós. Você talvez não saiba e Deus não nos deixa saber. Nós só vamos saber à medida que queremos, à medida que nos abrimos. Aquela mulher precisou passar por aquela libertação na sua mente. Aquela conversa com Jesus foi uma libertação na mente dela. À medida que ele ia conversando, e ela começou a se interessar e a falar: onde que nós devemos adorar? É aqui, é ali? Eu posso? Isso é para mim também? O Messias veio para você, Jesus falou. E ali aquela mulher recebeu aquela palavra e ela entendeu que ela era capaz e que ela podia anunciar o Messias. Ela não estava mais querendo saber se ela era rejeitada. Ela passou, os relacionamentos dela começou a ser curado. Uma mulher que não queria ser vista, de repente, ela passou a ser vista por todos. Ela passou a falar com todos. Por quê? Porque a cura aconteceu. Jesus tem cura para a sua vida. Salmo 34, 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
Muitas vezes o nosso coração está endurecido. Muitas vezes Deus está falando conosco, mas nos fechamos para aquilo que Deus está falando. O Senhor está te chamando, mulher. Deixa Ele curar suas rejeições. Às vezes paralisamos a nossa vida por causa das nossas rejeições. E ficamos, né? Essa mulher falou naquele vídeo, eu sou rejeitada, todo mundo me rejeita. Mas o Messias falou, eu não te rejeito, eu te aceito. Então, ainda que você, se sinta rejeitada, talvez na sua casa, na sua família, na sua sociedade, o Senhor não te rejeita, e isso já é o suficiente. Se Ele te aceita, isso é o suficiente para a sua cura. E eu pergunto para você, quais os muros que te separam de Deus hoje? Aquela mulher, o que separava ela foram as frustrações no casamento dela. Isso frustrou ela e separou ela de Deus. E eu pergunto para você, quais são os muros? Todos nós temos as nossas dores, mas existem situações na nossa vida que vêm para nos paralisar, que vêm para nos impedir de alcançar as promessas do Senhor. E Deus tem sonhos para você. E Jesus falou para aquela mulher assim, no versículo 7. Versículo 9, disse a mulher, pois, samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? No versículo 12, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e seus filhos? Aí Jesus diz, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Essa mulher, ela tinha muros da religião, porque ela pensava, e agora? Somos nós, os judeus dizem que é em um lugar para adorar, e os samaritanos dizem que é em outro lugar. Eu quero adorar, mas como? Eu não sei. E ela começa a tirar as dúvidas, ela começa a colocar diante de Jesus aquilo que impedia de ela avançar. Coloque diante do Senhor nesta noite, aquilo que te impede. Talvez você tenha pensamentos, talvez existem cadeias, existem coisas que te prendem, que te impedem de avançar com Deus. E ela diz assim, 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, Ele tem revelações para a sua vida. Deus deseja intimidade. Existem coisas que Deus vai falar no teu espírito, que o Senhor deseja revelar para você, mas sabe onde será? No seu secreto. Quando você parar de questionar tanta coisa. Muitas vezes questionamos, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que aconteceu isso na minha casa, na minha família? Por que o Senhor permitiu que essa pessoa que eu amo fosse embora? Deus, por que eu passo tantas provações? Por que essa situação eu estou vivendo? Muitas vezes isso tudo está nos impedindo de buscar a presença de Deus. Vá diretamente nele, vá na fonte, porque Ele tem respostas, Ele tem cura para a tua vida, Ele tem cura para as nossas vidas. Aquilo que nos impede de avançar vai cair. Os traumas serão curados, as rejeições serão curadas, e dentro de nós vai ser gerada uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Sabe o que significa? A sede de justiça. São as bênçãos que Deus tem para liberar sobre você. São resposta, é o amor dEle que Ele tem para liberar. A palavra fala que o Espírito, o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo. Deus, Ele tem um amor para liberar sobre a nossa vida. Ele tem um abraço para te dar, Ele tem uma cura. Muitas vezes estamos decepcionados com pessoas e deixamos sentimentos entrar, deixamos ressentimento, ficamos ali angustiados. E isso tudo nos impede de avançar com Deus. Mas nesta noite o Senhor está te chamando, Ele está passando na tua Samaria.
Não vai ser mais uma religião. Não é uma adoração para que as pessoas vejam. Mas é porque eu amo. Você vai adorar onde ninguém está vendo. Você está adorando na sua cozinha, lavando a sua louça. É cuidando do seu filho. Sabe? É você arrumando a sua casa, é no seu trabalho. É no ônibus. Quantas vezes no ônibus, no trem, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Ali é você e o Senhor. Quantas vezes eu no trem de manhã, cedo, 5 e pouca da manhã, aquele trem lotado no Japeri, e o Senhor falando comigo, e eu com vontade de chorar ali dentro do trem, e a presença do Senhor, eu ali naquele falando com o Senhor, eu falei, meu Deus, como pode o Senhor aqui nesse moveu, dentro desse trem aqui? Eu falei, meu Deus do céu, porque Deus é Espírito. Não importa o lugar que você esteja, se o teu desejo é adorá-lo, sabe, não importa. Essa mulher, ela estava questionando, aonde que nós temos que adorar? Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Deus não quer de nós uma religiosidade. Mulher, o Senhor não está te querendo como uma religiosa, mas o Senhor te chama para uma intimidade. O Senhor te chama para um relacionamento. Ele quer ouvir a sua voz, sabe? Ele deseja que você dance com Ele, com a vassoura. Tá varrendo a casa, está dançando. Quantas vezes já dancei com a vassoura? Dança com o Senhor, né? E você está caminhando e está falando com Deus, aonde Ele estiver, e aqui no culto também, não importa o lugar, o meu coração é do Senhor, sabe? Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, não uma adoração falsa, uma adoração com máscara, uma adoração de mentira, sabe? Porque muitas vezes nós queremos fingir que está tudo bem, né? Colocar uma maquiagem e está tudo maravilhoso, mas o nosso coração está triste, está chorando, está angustiado, está com ódio, está irado, queremos brigar, estamos sorrindo, mas dentro de nós estamos explodindo. O Senhor não deseja. Você não precisa ser presa. Você pode se lançar nos pés do Senhor. Nós podemos nos lançar. E aquela mulher, naquele momento, ela pode rasgar a vida dela diante de Jesus. E ela pôde ali, ele falou, e ela falou, eu posso te adorar em qualquer lugar. Eu posso ser eu mesma, independente do que eu fui, do que eu sou. Eu posso te adorar em espírito, em verdade. Você pode. Ele te chama nesta noite, mulher, em nome de Jesus. Nós vamos ver mais um vídeo aqui que eu separei, que vai falar sobre ansiedade. Talvez você, mulher, tenha estado tão preocupada, e isso tem sido um muro para você buscar a Deus. Isso tem te impedido de avançar no seu relacionamento com o Senhor. Tem impedido de você crescer. O Senhor deseja te usar. Olha quantas cadeiras vazias aí, ó. O Senhor quer usar você para no próximo culto você chamar essa mulher em nome de Jesus.